Que Deus abençoe poderosamente o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve hoje. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É aquele momento onde a gente pega livros, pesquisas, anotações e tenta extrair o que há de mais essencial para expandir a nossa compreensão, sabe? E hoje o nosso foco recai sobre um texto que é muito dramático. E bem cinematográfico, né? Exato. Cinematográfico e francamente assustador, é o capítulo 18 do livro de Apocalipse. É um relato que descreve a queda definitiva da Babilônia com uns detalhes de tirar o fôlego. E para guiar a gente nessa jornada, a gente tem um material de base fortíssimo hoje. Com certeza. Nós estamos analisando os apontamentos do comentário bíblico de John F. Walvoord, que é um clássico absoluto sobre o Apocalipse, e isso em conjunto com as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a nossa conhecida NAA. É um privilégio enorme estar aqui para essa análise, e a nossa missão com esse mergulho profundo não é simplesmente ler um roteiro sobre o fim do mundo. Não mesmo. A ideia é decifrar o intenso e riquíssimo simbolismo por trás dessa destruição da Babilônia. A gente vai investigar não apenas o evento catastrófico em si, mas o que esse texto, que foi escrito há quase 2 milênios, revela sobre as estruturas de poder. Sobre a luxúria, né? Isso, a luxúria desmedida, os sistemas econômicos corrompidos e a implacável justiça divina. É tipo um espelho que reflete de forma impressionante a civilização de qualquer época. Certo, vamos desvendar isso, porque a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente lê o comentário de Walvoord é um enigma logo na largada. Ele apresenta uma tabela que traça uma linha divisória muito estrita. Uma linha bem demarcada. Exatamente. Existe uma diferença imensa entre a Babilônia descrita no capítulo 17 e a Babilônia do capítulo 18. Só que, sendo muito sincero, para quem lê de forma casual, o nome é exatamente o mesmo. Então vou bancar o advogado do diabo aqui. Não seria mais fácil assumir que o autor, o João, está falando da mesmíssima coisa sob ângulos diferentes? É uma suposição natural. Pois é. Por que o Walvoord e esses estudiosos insistem nessa separação tão rígida? Essa é uma excelente pergunta. E compreender essa distinção é meio que a chave mestra para abrir o entendimento de toda essa sessão. O Walvoord detalha isso de forma brilhante ao mostrar que as características, o tempo e até os executores do juízo são completamente incompatíveis se a gente tentar fundir as duas coisas. Como assim? Olha, o capítulo 17 foca na Babilônia como um sistema estritamente religioso. O texto a descreve simbolicamente como uma prostituta montada em uma besta, e essa Babilônia religiosa cai no início ou na metade do período que a teologia chama de Grande Tribulação. Só para dar um contexto rápido para quem nos ouve, essa Grande Tribulação seria aquele período intenso de convulsão global, de juízos e de um governo mundial totalitário pouco antes do fim de tudo, certo? Exatamente. É o clímax da crise humana. E o mais revelador sobre o capítulo 17 é que quem destrói essa Babilônia religiosa é o próprio sistema político que a sustentava. O líder e os aliados dele. Isso, o líder ditatorial e os 10 reis aliados. Eles a destroem, confiscam a riqueza dela e instauram uma adoração política exclusiva, sem que haja qualquer lamento global por essa queda. Ninguém chora por ela. Ninguém? E é justamente no fim desse período de tribulação que o cenário muda de forma drástica, o que nos leva ao capítulo 18. Onde a Babilônia muda de rosto. Perfeito. Aqui ela não é mais vista pelo prisma religioso. Ela surge como uma cidade literal, ou como a representação de um gigantesco sistema político e, acima de tudo, comercial. A economia pura. Sim. E a destruição dessa Babilônia econômica não vem de traições políticas internas. Vem de uma intervenção cataclísmica direta de Jesus Cristo. E o contraste mais marcante apontado pelos estudiosos é que a queda dessa mega estrutura comercial gera um choro e um lamento global sem precedentes. Essa separação é realmente uma quebra de paradigma na leitura. Não estamos mais lidando apenas com uma punição contra uma falsa religião. O que estamos assistindo aqui é o desmoronamento de um império comercial absoluto, sabe? É a espinha dorsal da economia mundial virando pó. O que é fascinante aqui é entender essa transferência colossal de poder e riqueza. A política secular e a economia, essencialmente, herdam e absorvem toda aquela riqueza
que havia sido acumulada pela igreja apóstata lá do capítulo 17. Eles tomam os fundos para eles. Tomam tudo. O sistema do anticristo ganha um poder irrestrito para explorar o mundo ao máximo, criando um monopólio comercial perfeito. Eles unem governo e corporações em uma única entidade predatória. Um leviatã econômico. Exato. E é esse gigantesco leviatã que se torna o alvo do juízo no capítulo 18. E a forma como esse alvo é atingido começa com uma cena que exigiria o maior orçamento de efeitos especiais da história do cinema para ser reproduzida. O texto narra um anjo com uma autoridade tão grande que a terra inteira se ilumina com a glória dele. Uma imagem fortíssima. Muito. E ele grita com uma voz potente, dizendo: "Caiu, caiu a grande Babilônia." E a descrição do que sobra da cidade é bem perturbadora. Ela vira morada de demônios, esconderijo de espíritos imundos e refúgio de todo tipo de ave impura e detestável. É um cenário de horror absoluto. Não podemos perder a riqueza dos paralelos que as notas da Bíblia NAA trazem sobre essas aves imundas. Elas conectam essa descrição a profecias antigas do Antigo Testamento, especificamente em Isaías 34. Aquela que fala sobre Edom? Essa mesma. Fala sobre o juízo de Edom e também tem conexão com os ensinamentos do próprio Cristo na parábola do grão de mostarda em Mateus 13. Nesses contextos, as aves de rapina muitas vezes simbolizam anjos caídos e forças espirituais malignas. Ou seja, não são só pássaros físicos. Não. O abandono da cidade aos demônios é a consequência direta do que ela praticou. A cidade se encheu de tanta corrupção que, quando a estrutura física desmorona, o que fica evidente é apenas a essência espiritual apodrecida que a sustentava. No meio desse terror todo, soa outra voz do céu. E a ordem é muito clara, mas soa quase desesperada. Diz: "Saiam dela, povo meu." É como se fosse um aviso de evacuação de última hora antes de uma detonação nuclear. Um chamado urgente. E o texto dá dois motivos muito práticos para essa fuga. Primeiro, para não se tornar cúmplice dos pecados daquela sociedade. E segundo, para não receber as pragas que estão prestes a cair sobre ela. É o apelo clássico de separação divina. O comentário de MacArthur, que o Walvoord cita com frequência, compara essa urgência à ordem dada a Ló para fugir de Sodoma antes da chuva de fogo. Corre e não olha para trás. Bem isso. E as notas de estudo da NAA também lembram dos apelos do profeta Jeremias para que os israelitas fugissem da antiga Babilônia antes da invasão dos medos e persas. É um padrão. O juízo é inevitável, mas há sempre uma via de escape providenciada para quem deseja manter a fidelidade. E a justificativa para o tamanho desse juízo é descrita de um jeito muito visual no versículo 5. Diz que os pecados da Babilônia se acumularam até o céu. Dá a impressão de uma montanha de lixo moral que chegou lá nas nuvens. E aqui a gente tem uma curiosidade linguística que enriquece imensamente a nossa compreensão. O termo grego original usado para essa ideia de acumulados é kolau. Kolau. Sim, kolau. Essa palavra denota algo que foi colado, ajuntado firmemente ou soldado junto, como tijolos empilhados na construção de um imenso edifício. Caramba, tijolos. Isso lembra A Torre de Babel. a Torre de Babel, lá em Gênesis. Direto ao ponto. Não é um acaso poético. É uma alusão claríssima à Torre de Babel no capítulo 11 de Gênesis. Pense nisso. O Império Humano, que começou com a soberba de construir uma torre literal de tijolos para alcançar os céus e desafiar a Deus, termina milênios depois com os próprios pecados empilhados como tijolos até o trono do juiz do universo. Uau! A conta finalmente chegou. O Criador permitiu o acúmulo, mas o julgamento no topo dessa torre de transgressões é inescapável. Isso nos leva direto para o tribunal divino e a sentença que é lida. Vemos o conceito da lei da retribuição em ação ali. É cobrada uma punição em dobro, a cidade que misturou o cálice do pecado para as nações beberem, agora tem que engolir um cálice duplo de juízo. É tipo a lógica do olho por olho, mas com juros. É o princípio jurídico milenar da lex talionis. Em perfeita e assustadora equidade, a justiça exige que seja pago de volta o que foi causado aos outros.
mas em porção dupla exatamente por causa da arrogância desmedida dessa Babilônia. A autoconfiança deles era cega. Tamanha que o texto faz questão de revelar o que ela dizia no próprio coração, no íntimo. Ela dizia: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. É a ilusão definitiva da autossuficiência. A riqueza e o poder militar trouxeram uma falsa sensação de invulnerabilidade. Eles achavam que tinham transcendido a possibilidade de fracasso. Mas a queda vem do nada. O relato bíblico afirma que em um só dia sobrevirão os seus flagelos. É impossível ler isso e não lembrar daquela queda repentina no banquete do rei Belsázar em Daniel. Quando a mão escreve na parede? Aquilo mesmo. A mão misteriosa escreve e naquela mesmíssima noite o império invencível cai. Ou mesmo aquela parábola de Jesus sobre o rico insensato, que enche os celeiros, garante o futuro e diz para a própria alma descansar, apenas para ouvir Deus dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Quando o limite divino é alcançado, a ilusão de controle humano evapora num estalar de dedos. E o impacto desse choque, dessa desintegração súbita, é exatamente o que move a próxima seção da narrativa. É uma reação em cadeia de pânico global absoluto. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto foca muito na reação e no lamento do mundo corporativo e político. Mas é um lamento muito egoísta. Demais! Os reis da terra, que lucraram com a Babilônia, e os mercadores, nenhum deles tenta salvar a cidade. Eles não enviam exércitos, não mandam resgate, não tentam apagar o incêndio financeiro. Eles ficam de longe, observando a fumaça, aterrorizados. Só assistindo. É o equivalente antigo de um colapso total na bolsa de valores. Mas em vez de entrarem em pânico olhando para telas com setas vermelhas em Wall Street, esses mercadores estão literalmente assistindo aos próprios investimentos virarem cinzas, enquanto observam do convés dos navios luxuosos deles. É o retrato perfeito e atemporal de relacionamentos baseados puramente em interesse e exploração. Quando a fonte do lucro colapsa e se torna perigosa, a lealdade desaparece em questão de segundos. Eles ficam de longe por puro medo do tormento dela. Eles não estão chorando pelas pessoas de lá. Claro que não. Eles estão chorando pela perda do próprio poder e do próprio bolso. A economia global parou. As cadeias de suprimentos foram cortadas. O texto diz que ninguém mais compra as mercadorias deles. E por falar nessas mercadorias, a lista do inventário que o texto registra é impressionante. É um verdadeiro catálogo do luxo do mundo antigo, que espelha as nossas cadeias de consumo modernas. A lista inclui ouro, prata, pedras preciosas, linho finíssimo, seda, tecidos de púrpura, madeira odorífera, objetos de marfim, bronze, mármore. Depois entra nos itens de consumo diário, tipo canela, especiarias, incenso, vinho, azeite, trigo. E chega até no maquinário de guerra e transporte, com cavalos e carruagens. A Bíblia NAA faz uma observação excelente comparando esse inventário com o antigo comércio da cidade de Tiro, lá em Ezequiel. Essa conexão com Tiro é vital para entender a crítica do texto. Os mercadores fenícios de Tiro eram famosíssimos por sua arrogância em relação ao próprio poder naval. Eles controlavam as rotas do Mediterrâneo e achavam que isso os colocava no patamar de deuses. É o mesmo padrão se repetindo em escala global na Babilônia. Mas tem um final nessa lista que é de revirar o estômago. Sim, o detalhe mais perturbador de todos. Depois de listar os cavalos e as carruagens, os últimos itens comercializados, colocados no mesmo patamar das coisas inanimadas, são escravos e até almas humanas. Isso dá um calafrio na espinha. Ler almas humanas listadas na mesma planilha contável que gado e trigo é a mercantilização total da vida. Se conectarmos isso a um contexto maior, percebemos que a revelação bíblica está expondo com uma crueza cirúrgica a verdadeira natureza de sistemas econômicos completamente distantes de qualquer bússola moral. Eles perderam completamente a humanidade.
Exato. Qualquer sistema que trate seres humanos como meras engrenagens de produção, como mercadorias descartáveis para sustentar a máquina do luxo de uma elite, está sob a mais severa condenação divina. A Babilônia construiu o seu trono em cima do esmagamento da dignidade humana. O texto não condena o ato do comércio em si, mas sim essa monstruosidade de coisificar pessoas. É a denúncia cabal de um sistema completamente predatório. E o colapso atinge em cheio as artérias logísticas da época, as rotas marítimas. Pilotos de navios, marinheiros, todos ficam de longe chorando e jogando pó sobre a própria cabeça, que era o sinal cultural de luto mais profundo no Oriente Médio. Uma tristeza teatral. E tem uma frase, um refrão trágico que ecoa várias vezes. Em uma só hora foi devastada. Uma só hora para destruir o que levou séculos para ser planejado e construído. Essa repetição metodicamente pontuada, em um só dia, em uma só hora, tem um propósito teológico muito claro: destacar a extrema fragilidade de todo o poder e genialidade humanas. A gente acha que é invencível. A humanidade constrói impérios corporativos, achando que são estruturas eternas, grandes demais para falir. Mas diante do relógio do poder de Deus, as infraestruturas inabaláveis viram pó no exato instante em que a paciência divina atinge o seu limite. E falando em justiça, a dualidade entre o que acontece na Terra e o que acontece no céu, nesse momento, é chocante, porque enquanto na Terra a elite global está de luto, jogando poeira na cabeça pela ruína financeira, no céu a atmosfera é diametralmente oposta. Totalmente festiva. O versículo 20 dá uma ordem que parece insensível à primeira vista. Diz: alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês. Bancando advogado do diabo de novo, celebrar a dor e a destruição não vai contra a própria mensagem cristã. É uma reação muito compreensível de estranhamento da nossa parte, mas precisa ser lida pela lente da justiça. E o comentário de Walvoord é cirúrgico nisso. Essa alegria no céu não tem absolutamente nada a ver com o sadismo ou vingança mesquinha. Não é se alegrar com o sofrimento humano. De forma alguma. Tem a ver com a restauração definitiva da retidão moral no universo. O que Deus está fazendo ali é vindicar o sangue de todos os profetas inocentes que essa Babilônia perseguiu e massacrou ao longo da história para manter a sua máquina de poder. Ela silenciou os justos por muito tempo. E agora, a justiça divina silencia a Babilônia. É o clamor milenar dos oprimidos sendo cabalmente atendido no Tribunal Superior. A celebração é pelo fato de que o mal absoluto foi finalmente extirpado da criação. E para simbolizar essa erradicação total, a visão traz um momento de peso visual muito forte. Um anjo levanta uma pedra imensa, daquelas pedras de moinho puxadas por animais, e simplesmente a arremessa com violência no fundo do mar. É uma imagem de gravidade e finalidade absoluta. E mais uma vez as pontes históricas com o Antigo Testamento aparecem. O profeta Jeremias mandou atirar um rolo com profecias de juízo amarrado a uma pedra no meio do rio Eufrates. Era o ato profético para ilustrar que assim afundaria a Babilônia para nunca mais se levantar. E o Apocalipse resgata essa iconografia. Aquela pedra afundando é o selo definitivo. É a garantia visual de que a Babilônia afundou para sempre no mar do esquecimento divino. E o barulho que fica, ou melhor, a falta de barulho, na verdade, é o que domina o fim deprimente desse capítulo. O autor descreve o que não vai mais acontecer naquelas ruas. Diz que nunca mais se ouvirá o som de arpistas, músicos, flautistas, nunca mais se achará nenhum artesão. O ruído do moinho acabou, a luz da lamparina não vai mais brilhar. E a voz dos noivos. Isso. A voz de noivo e de noiva nunca mais será ouvido ali. Acabou a arte, acabou a indústria, apagou-se a luz e terminou a família. Sobrou um silêncio sombrio. Esse trecho carrega um peso teológico devastador. Os estudiosos apontam uma sutileza incrível no texto grego original que muitas vezes a gente perde na tradução. Nessas descrições da ausência de vida cotidiana, a palavra grega pone, que significa som ou voz, é usada 7 vezes,
de forma intencional. 7 vezes o número da completude. Exatamente. O silêncio absoluto, esse vácuo auditivo 7 vezes repetido, torna-se o testemunho completo e irreversível do juízo de Deus. A megacidade que antes gritava o seu orgulho e o seu desprezo pelo divino, agora está eternamente emudecida. Com detalhes tão grandiosos, surge uma grande discussão entre os especialistas. Existe um debate teológico profundo sobre a identidade real dessa Babilônia do fim dos tempos. Quem ou o que é ela de forma literal? O comentário de Walvoord mapeia várias visões, certo? Sim, ele apresenta isso de forma bem imparcial. Por um lado, há estudiosos que defendem a reconstrução literal da antiga cidade da Babilônia, lá no Iraque. Por outro lado, muitos olham para as menções às 7 colinas e afirmam convictamente que a Babilônia é uma referência ao Império Romano revivido. E tem uma terceira via também. Tem uma visão simbólica universal que defende que a Babilônia é a representação máxima de todo o sistema corporativo e estatal que se estrutura em rebelião contra Deus. E qual seria a correta? Walvoord nos mostra que cada uma delas tem defensores válidos, independentemente de onde exatamente ela se localize no mapa geográfico. O pilar central do texto permanece inabalável. Trata-se do ápice do poderio humano colidindo com a justiça inegociável de Deus e perdendo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Nós mapeamos os detalhes, a logística, do julgamento e o luto do colapso econômico. Mas como trazer uma visão tão assombrosa para a prática de quem os ouve agora na correria do nosso século? A lição mais imediata parece ser um alerta gravíssimo sobre o perigo da falsa segurança nas riquezas materiais. Sem dúvida. A Babilônia desmoronou exatamente porque acreditou que a sua vasta conta bancária a tornava imune ao escrutínio do seu Criador. E isso nos conecta de forma direta aos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus. Não ajuntar tesouros na terra. Isso mesmo. Não acumulem os seus tesouros mais preciosos na terra, onde a traça rói e onde a ferrugem corrói. Adaptando para o cenário apocalíptico, não coloquem o seu coração em impérios financeiros onde colapsos sistêmicos podem devastar tudo em uma única hora. A orientação divina é investir na fé, no caráter, no amor a Deus e na compaixão ao próximo. Essa é a única economia à prova de falências. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Mas, sabe, refletindo sobre esse material e aquela lista absurda de mercadorias que incluía almas humanas, tem uma provocação que não comentamos ainda. O texto fala de um império antigo que comercializava a alma humana. Mas se olharmos para o nosso mundo altamente tecnológico de hoje... Isso levanta uma questão importante. Por favor, continue o raciocínio. Se a marca da Babilônia é mercantilizar a alma humana, será que nós já não vivemos sob esse mesmo sistema hoje de uma forma invisível? Pense na economia da atenção, nos algoritmos das grandes empresas, nas redes sociais. O modelo de negócios de muitas corporações hoje é baseado em prender e vender a nossa atenção, o nosso tempo, as nossas emoções e as nossas almas para anunciantes. O ser humano passou a ser o produto negociado em massa nas planilhas dessas corporações. Essa é uma aplicação contemporânea assustadoramente precisa. O espírito da Babilônia não exige apenas escravidão física. Ele atua na mercantilização da essência humana. Quando a nossa mente e os nossos desejos são reduzidos a meros dados estatísticos para gerar lucro para corporações que não prestam contas a ninguém, estamos testemunhando o comércio de almas na era digital. É pesado pensar nisso. Muito. A grande questão é até que ponto estamos confortáveis em apoiar engrenagens que perpetuam um sistema de consumo que desumaniza o indivíduo em nome do lucro. Como usar a tecnologia e prosperar sem nos deixarmos enfeitiçar por essas ilusões babilônicas? Exatamente com esse desafio e essa reflexão desconfortável que fechamos o nosso mergulho profundo nas lições do capítulo 18 do Apocalipse. Que possamos ter sabedoria para examinar onde estamos investindo a nossa vida e o nosso coração, buscando a segurança verdadeira. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima.